essa manchete da Fórum, do tema principal que o Plínio vai falar com a gente, o maior recuo de Bolsonaro até agora. E foi por medo, muito medo, foi escrito pelo Henrique Rodrigues, com a sua verve muito bom, e aí falou: a tática mafiosa ganhou contornos irracionais, quando o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, o que eles pretendiam fazer? Eles pretendiam escrachar, né? Fazer escracho do Hugo Mota, do presidente da Câmara, lá em João Pessoa. Só que voltaram atrás, né? Deram um cavalo de pau. O Plínio vai tentar explicar por que aconteceu esse cavalo de pau. Eles desistiram da obstrução e de expor os nomes dos deputados. E aqui, Plínio, eu vou trazer a fala do Silas Malafaia na manifestação sobre o Hugo Mota para você e a Ana comentarem, que parece que pegou muito mal no Congresso. Mas vamos ouvir a fala antes de vocês comentarem. Domingo na Paulista, gente, para quem não estava acordado. Domingo, 6 de abril na Paulista, Silas Malafaia falando sobre Hugo Mota. O senhor presidente da Câmara, Hugo Mota, disse: eu sou o árbitro, eu sou o juiz, só se for juiz iníquo, porque ele pediu aos líderes partidários para não assinar a urgência do projeto de anistia. Eu espero, Bolsonaro, se Hugo Mota está assistindo isso aqui, que ele mude, porque você, Hugo Mota, está envergonhando o honrado povo da Paraíba. E eu tenho certeza, porque nós ouvimos aqui os governadores, que os deputados não vão abrir mão de assinar o pedido de anistia. Já! Povo. Plínio, o que está acontecendo? Foi um cavalo de pau? Eles estão fazendo good cop, que é o bom policial e mau policial, porque Bolsonaro, de repente, ficou bonzinho, acabou a obstrução. Explica para a gente, você e a Ana, que esteve ontem no Congresso. Pois é, acho que a Aninha pode complementar bem aí, mas eu fiz uma apuração de bastidores, daqui a pouco eu vou escrever uma nota sobre isso, mas eu quero começar, eles gostam muito de ironia, né? Então vamos lá, eu quero começar agradecendo ao Silas Malafaia, viu? Obrigado, Malafaia. Ó, você prestou um grande serviço à nação ontem. E explico por quê, né? O que aconteceu? Bom, nesse ato na Paulista, né, em que ele mirou o Mota, isso aí já ressoou mal, né? O Hugo Mota tem um acordo com o governo, né, de não pautar o PL da anistia com os governistas. Ao mesmo tempo, ele fez um acordo, isso lá atrás, quando o Lira pegou a mãozinha dele e levou, falando: esse aqui é o meu candidato. Ele fez um acordo com o Bolsonaro de que colocaria o PL da anistia em pauta. Gente, o PL da anistia subiu no telhado, essa é a verdade. E não é por culpa do Lula, não é por culpa da base, por responsabilidade da base governista, e muito menos do Alexandre de Moraes. É guerra interna que tem ali, olha, disfarçadinho atrás, dando risada no Palácio dos Bandeirantes, um senhor que chama Tarcísio Gomes de Freitas. Tá? Vamos ver como é que constrói essa história, viu, Ana? Então, o que eu apurei foi o seguinte: o Hugo Mota, ele tinha esse trato com o Bolsonaro de colocar o PL em pauta. Ele chegou no Bolsonaro e falou assim: ó, se você tiver as 257 assinaturas, eu vou colocar em pauta o PL da anistia. Só que, ao mesmo tempo, eu apurei que existe uma pessoa no Palácio dos Bandeirantes, chamado Tarcísio Gomes de Freitas, que não quer que esse PL vá para a pauta, por motivos óbvios.
como vocês já falaram aqui, é o candidato da terceira via, da Faria Lima, da mídia liberal, né? E também do Republicanos. Quem que é o Republicanos? É o partido do Tarcísio Gomes de Freitas, do Hugo Mota e do Marcos Pereira, que é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, licenciado, e que atua como braço político do Edir Macedo. Então, o Malafaia, ontem, o Bolsonaro, como sempre, covarde, pela segunda vez que eu me lembro, né? Ele viu que ele não podia atacar frontalmente o Hugo Mota para não melindrar, porque qual que era a estratégia dos bolsonaristas radicais? Nós vamos fazer um site para expor os deputados que não assinaram o PL da anistia. O Bolsonaro falou assim, não faz isso não, pelo amor de Deus, não faz isso. E por que o Bolsonaro falou isso? Inclusive, o próprio Sóstenes escreveu no Twitter dele, vocês podem conferir numa matéria que eu escrevi ontem também sobre esse caso, falando assim, ó, por ordem do Bolsonaro, a gente não vai fazer mais essa estratégia. Foi daí que surgiu essa estratégia de contratar os modelos, tudo. Mas o que aconteceu? O Bolsonaro terceirizou para o Malafaia os ataques ao Hugo Mota. Então ele falou assim, eu recuo, uso o PL da anistia só para incitar a base bolsonarista, os aliados radicais, enquanto isso, o Malafaia vai à frente e ataca o Hugo Mota. Vai lá, abre o microfone. Um minuto que vamos mostrar o ataque, então. A gente aqui fala e mostra. Brasil, eu vou fazer uma denúncia gravíssima contra o presidente da Câmara, Hugo Mota. Por favor, espalhem esse vídeo o maior número possível de vezes. Mas antes, preste atenção. Ele falou que é contra a urgência do projeto da anistia, porque isso tensiona os poderes da República. Mentiroso. O projeto da anistia pertence ao Congresso Nacional, não pertence ao STF, nem a Lula e seu governo. Ele está enganando o povo brasileiro. Agora vem a denúncia gravíssima. Preste atenção a isso, gente, ao absurdo. Hugo Mota acaba de pautar a urgência de 4 projetos do Judiciário sem a assinatura dos líderes e que não tinha pedido de urgência, não passou pelas comissões, eu repito, ele acaba de pautar 4 projetos de interesse do Judiciário com urgência que não tem a assinatura dos líderes. E eu provo. PL 769/2024, PL 4303/2024, PL 1/2025, PL 2/2025. Quero deixar claro que eu não sou contra os projetos do Judiciário, mas esse jogo sujo, vergonhoso e injusto, projetos que não têm urgência, ele está pautando. Ele está a serviço de Alexandre de Moraes e de Lula, que são contra a anistia. Bom, para não ficar muito com essa voz, Plínio, siga então. Então, Jair Bolsonaro terceirizou para o Malafaia, que é o grande líder hoje, né? O Malafaia. Foi isso, então? Sim. Esse vídeo foi divulgado ontem à tarde. E o que aconteceu? Bateu lá no gabinete do Hugo Mota. Daí, qual foi? A Ana comprovou, ontem a Ana estava lá nos bastidores, o zum era que o Hugo Mota ficou furioso com isso, né, Ana? Não era isso? O Hugo Mota ficou furioso porque o Bolsonaro usou o Malafaia para atacá-lo. Depois ele fala, inclusive, a investigação da PF, que envolve o Mota, tudo. Isso. Só que, gente, na verdade, o Hugo Mota estava dando gargalhada. Não estava nada furioso. Porque o que aconteceu? Segundo fontes ouvidas por mim, em off, o Hugo Mota estava entre a cruz, que é Bolsonaro, e a espada, que é Tarcísio. E ele precisava de um álibi para favorecer o Tarcísio. Porque o que acontece? Ele se comprometeu com o Bolsonaro de colocar o PL da anistia em pauta. E se comprometeu com o Tarcísio e com os republicanos, Marcos Pereira, Edir Macedo, Eti Caterva, que são inimigos no campo ideológico do Silas Malafaia, né? No ideológico neopentecostal, né? A não colocar o PL em pauta. Por quê? Se coloca o PL em pauta, pode dar chance
do Bolsonaro ser o candidato ano que vem. E ele sendo candidato, enterra a candidatura do Tarcísio Gomes de Freitas. Então, a gargalhada do Mota se deu porque falou assim, o Malafaia me deu o álibi para enterrar o PL da anistia. Veio então, a calhar. Ele divulgou essa história, né, Aninha, de que ele estava furioso com o ataque do Malafaia à Amanda do Bolsonaro e por isso ele ia acabar ali com as negociações em torno disso. Na verdade, ele está fazendo isso, né? Pegou o Malafaia, o atacando pelo Bolsonaro, para usar como álibi e favorecer Tarcísio Gomes de Freitas. Gente, a facada nas costas do Bolsonaro em 2026 não foi do Lula, nem do Alexandre de Moraes. Saiu do Palácio dos Bandeirantes e se chama Tarcísio Gomes de Freitas, viu, gente? Me lembrou aquele filme, qual que era? Aquele filme da mulher do motel Bates, que vai lá na... Eu não assisto filme de terror, viu, Azenha? Eu também não. Esse não está no meu repertório. Meu repertório cultural, eu não consigo acessar. Mas, Aninha, e aí? Você estava no Congresso ontem, como é que foi essa história? Sim. Então, eu saqueamento. estava no Congresso por outros motivos, que eu acompanho alguns grupos parlamentares de amizade, né? Com outros países, mas eu estava ali no meio das assessorias, inclusive, né? E aí, a gente conversando, eu perguntei, e falei, olha, as notícias são de que a presidência da Câmara não está gostando dos ataques do Malafaia, dos ataques do PL, né? Dessa abordagem do Sóstenes também, né? Mas falaram bastante do Malafaia. Então, essa vai engavetar. Era a palavra que se dizia, né? Enquanto isso, eu falava aqui mais cedo, Plínio, que essas moças pedindo assinatura eram muitas. Então, a gente percebe quando são muitas que também está difícil conquistar as assinaturas, porque isso não é inusual, tá? Só para até falar isso aqui, é importante. Não é inusual que as bancadas, os parlamentares, às vezes, frentes parlamentares, contratem ou alguém, um homem, uma mulher, trabalhadores mesmo, para ajudar nesse trabalho de coletar as assinaturas, né? Isso está diminuindo porque agora vai passando tudo a ser digital. Mas esse tipo de abordagem a gente só vê em eleição muito disputada para a presidência da Câmara, principalmente, né? Que aí eles montam os times, né? Mas dessa vez estava muito ostensivo, muitas, né? Isso quer dizer o seguinte, que não estava fácil chegar a essas mais de 30 assinaturas que faltavam, né? O que ainda faltam, não sei como é que está hoje o placar aí deles, né? Mas o clima ontem à tarde na Câmara era esse, que o Malafaia passou dos limites, cruzou linhas vermelhas, e aí, depois, mais tarde, o Plínio foi apurando que, na verdade, a presidência da Câmara veio a calhar, né, para ele, porque facilitou a vida dele numa saia justa que ele estava, né? Eu cortei o vídeo do Malafaia, viu, Plínio, porque também é aquela voz irritante, mas mais para frente do vídeo, ele fala de investigação da família do Mota, né? Porque esse povo tem rolo, vamos falar a verdade, né? Assim como o Lino tinha rolo, o Mota tem os seus rolos. Então, aí ele já avançou um sinal vermelho. É que a Márcia é muita tramóia dessa corja. O Gerson me lembrando que é o Tarcísio Hitchcock. O Edson Marçanha é o psicósimo, justamente o Norman do psicósimo de escudismo, que vai no banheiro e esfaqueia. Eles são... Mas gente. Olha, esclarecedor. Assim, o SLT está falando Tarcísios Motel. Acho que é filme também. Mas, assim, isso é informação exclusiva, viu, gente? E vocês não vão encontrar em Jornal o Globo. Eu vou fazer um artigo daqui a pouco, porque a versão oficial, inclusive vendida pela mídia liberal, inclusive pela Globo, pela Folha, é de que o Mota não vai colocar o PL em pauta porque ele está irritado com os ataques do Malafaia, Amanda do Bolsonaro. Por quê? Porque a mídia liberal, né, a mídia liberal interessa esse discurso porque favorece o candidato deles, que é o Tarcísio Gomes de Freitas. Claro, eles vão vender a tese do Tarcísio, Plínio. Ô, Azenha, não vai ter apuração de Malu Gaspar, não vai ter apuração... Atualizada 195. Nesse sentido.
Porque a grande questão é essa. Existe um jogo articulado aí que o Malafaia caiu que nem um patinho. Ô, Malafaia, ó, beijo para você, obrigado, viu? Você caiu que nem um patinho na estratégia do Tarcísio para tirar Tarcísio, Hugo Mota, Edir Macedo, né, republicanos, junto com o Kassab do PSD, para tirar o PL da anistia da pauta e, consequentemente, o Bolsonaro das eleições em 2026 na ultradireita. Está aqui o balanço que a Ana havia pedido do Sóstenes ontem, bem tarde da noite, 22 horas, alcançamos 223 assinaturas, faltam 34. Ele foi para o aeroporto, vou rodar, ele foi para o aeroporto de Brasília, com o Hélio, deputado federal Hélio, o grande apoiador do Bolsonaro, tá? Vamos ver aqui. 195 agora, obrigado a todos que assinaram. Faltam 60 aí? 62. 62, já nós chegaremos lá, hein? Ô, sócio, eles podem colocar 300. Né? Não vai passar. Aí ele tá lá, ó. E aí, uma pessoa com quem eu encontrei durante uma manifestação aqui em São Paulo, aquele cordão da mentira. Tava lá, ó. Golpista na cadeia, Bolsonaro tá aqui de Lula não deveria ter sonho meu, golpista na cadeia, inelegível, lugar de golpista na cadeia, não vai ter anistia, não vai ter anistia, estão com os dias contados. A história não vai perdoar os golpistas, não, na cadeia, os golpistas de 60. Este aqui é um senhor com quem eu estive no Cordão da Mentira, estava lá com a cara. Eu, inclusive, publiquei que eles querem espalhar 5 milhões desses símbolos pelo Brasil todo contra a anistia. Eles foram lá, peitaram os Sóstenes. Não está fácil. Quatro são os meses do 8 de janeiro. Viva a democracia! Olha a manifestação. Igual vocês com gente documentada. Viva a democracia! Tá falando que gente documentada. Viva a democracia! Sem anistia pra golpista. Golpista na cadeia! Esse jovem aí é o Hugo, ele é o presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, da UBS. Opa, bom. E aí, dizendo que o povo lá tá, que eles contrataram, talvez não tenham contratado só na Viva a democracia! E essa portaria do aeroporto também, ela é... Aí, contrataram também, eles contratam para ficar aí no aeroporto. As moças estavam lá e não tinha visto. Estava lá também, estava lá no aeroporto. No aeroporto, olha lá. Tem alguma agência aí ganhando muito dinheiro com a contratação aí. Ô, Adriana, mas eu acho que é interessante que, né, o que acontece, enquanto isso tudo acontece em Brasília e os bolsonaristas querem dar esse ar, porque ontem eu tinha escrito uma matéria antes, porque o PL da anistia serve para quê hoje? Para o Bolsonaro incitar os extremistas. Só isso. Ele sabe que não vai entrar em pauta mais, por isso esse desespero, por isso apelou ao Malafaia, que deu o álibi para o Mota falar assim, ó, agora não vai para pauta. Tarcísio, cumpriu o acordo contigo. Bolsonaro, eu não cumpri o acordo contigo porque você me atacou. Então, em linguagem clara, é isso. Mas existe toda essa movimentação que esses manipulados, esses parlamentares manipulados pelo bolsonarismo, que tentam uma saída para tirar ele para ele que ele não vá ser preso, é justamente esse negócio de incitar, esse Gilvan da Federal falando essas coisas. Existe um clima de muito nervosismo. Porque eles, perdeu, mané. Perdeu. Essa história do PL da anistia está devidamente enterrada, não vai para a pauta, mesmo que eles consigam os 257 votos. E outra coisa, essa questão, essa estratégia terrorista que eles fazem, de achaque, isso aí está criando uma hostilidade dentro do Centrão,
que eles não querem mais saber. Eles não querem mais saber. O Centrão é fisiológico, gente. O Centrão é fisiológico. E hoje, quem continua no comando é um Centrão fisiológico, que é um Centrão que joga conforme, né, que é o Hugo Mota. O Hugo Mota não é pró-governo, não é pró-Lula, nunca foi. O Hugo Mota, a gente se falou aqui, é cria do Eduardo Cunha. É cria do Eduardo Cunha. Então, não é, gente, os bolsonaristas, me desculpem, mas não é o Lula, não é o Moraes, não é o STF, não é o Hugo Mota. Vocês querem protestar? Vai protestar em frente ao Palácio dos Bandeirantes. O perigo mora em casa, né? O perigo mora em casa, né? Pois é o Tarcísio Gomes. Dos novos Tarcísio Gomes de Freitas, vai lá na frente da Universal falar para Edir Macedo, Marcos Pereira, Gilberto Kassab, são essas pessoas que estão articulando isso para colocar o Bolsonaro na cadeia e o Tarcísio candidato da terceira via em 2026. Isso é muito claro.